Boa noite. Faltam 11 dias para o fim da campanha de vacinação contra o H1N1 e cerca de 20 milhões de pessoas do grupo prioritário de todo o Brasil ainda não foram vacinadas. Os indígenas fazem parte desse grupo. Em algumas aldeias do Amazonas, as doses só chegaram neste fim de semana. O estado tem até o momento 8 casos confirmados da doença e 2 mortes. Levar as doses da vacina contra a gripe H1N1 até as aldeias do Amazonas não é uma tarefa fácil. São horas de estrada, dias navegando e até mesmo um tempinho de caminhada. O mês de imunização dos povos indígenas em todo o Brasil iniciou oficialmente no dia 30 de abril. Mas com um longo percurso a ser vencido, aqui na aldeia dos índios da tribo Moura, a imunização só começou neste fim de semana. Hudson acordou cedo para levar os filhos até o posto de vacinação montado na aldeia. Muito importante para a saúde, né? Que todos nós, seres humanos, tem que ter esse remédio, né? Remédio da coisa é bom, né? Outros indígenas tiveram que navegar por dias para serem imunizados. Nós se tratamos também com os nossos remédios da floresta, nossos remédios medicinais que nós tiramos daqui da nossa terra. Mas esse medicamento que vem é muito importante para nos ajudar. O Ministério da Saúde pretende imunizar cerca de 500 mil indígenas. Mais de 3 mil profissionais estão mobilizados na campanha. A vacinação nas aldeias foi estendida até o dia 25 de maio, por causa da dificuldade no transporte e no acesso às comunidades. O desafio que começa desde toda uma mobilização das nossas equipes multidisciplinares, na preparação dessa logística para adentrar essas áreas que são, como é do conhecimento de todos, bastante longínquas. Então acho que o diferencial é justamente aqui para a gente a logística, como a gente pode ver a temperatura, né, muito alta, e a gente tem uma temperatura ideal para manter esse produto, então esse é o nosso diferencial e também a nossa grande dificuldade. Enfermeiros que atuam na rede estadual de saúde fizeram um protesto na manhã de hoje em frente à Secretaria de Saúde do Estado para cobrar os salários atrasados. O ato reuniu cerca de 30 enfermeiros. Eles reivindicam o pagamento de 3 meses de salários atrasados. Esta enfermeira diz que não pôde comprar o presente do Dia das Mães. Sem dinheiro, não pôde fazer um almoço e oferecer para minha mãezinha. E nem sequer comprar um presente para ela. Essa outra afirma que ainda não recebeu o 13º nem as férias e está sem dinheiro do ônibus para ir trabalhar. Quando a gente falta plantão, 3 faltas, a gente ainda é obrigado a assinar advertência, que isso não existe. Se eles não depositam o vale transporte, como que a gente vai trabalhar? Os enfermeiros ameaçam paralisar os trabalhos nas unidades de saúde. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que vem buscando regularizar o pagamento das empresas prestadoras de serviços conforme a programação de liberação de recursos por parte da Secretaria Estadual de Fazenda. No entanto, a empresa responsável pela contratação dos enfermeiros que fizeram o protesto desta manhã ainda apresenta irregularidades nos documentos, o que acaba dificultando o pagamento das parcelas pendentes. Os rodoviários da empresa Aviação São Pedro voltaram a paralisar as atividades na manhã de hoje, quando apenas parte da frota deixou as garagens. A categoria cobra reajuste de 20%. Pelo menos 40 mil usuários foram afetados. Os portões da garagem da empresa São Pedro, no bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus, ficaram fechados na manhã de hoje. Apenas 67% da frota foi para a rua. O restante, cerca de 59 ônibus, ficaram na garagem. Os coletivos da Aviação São Pedro atendem bairros da região Oeste, Centro-Oeste e Centro Histórico de Manaus. O Sindicato dos Rodoviários justificou que a indecisão a respeito do dissídio da categoria motivou a paralisação de hoje, que prejudicou, segundo o Sinetran, aproximadamente 40 mil pessoas. E o Tribunal de Justiça do Amazonas voltou a suspender o reajuste da tarifa de ônibus em Manaus. A decisão do desembargador Paulo Lima atende a um pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Prefeitura de Manaus. Com isso, o valor da passagem continua sendo R$ 3,00 até o julgamento do mérito. Na ação, a Procuradoria-Geral do município argumentou que o pedido de reajuste no valor de 12,37% não tem fundamentação
documentação ou justificativa prática, já que as empresas de ônibus não comprovam por meio de documentos os investimentos realizados para a melhoria do serviço. 6 homens foram presos e um adolescente foi apreendido suspeitos de envolvimento na morte de uma jovem de 15 anos ocorrida em março deste ano. Segundo a polícia, assim como o irmão, a estudante foi vítima da disputa pelo tráfico de drogas na zona leste da capital. Os 6 homens que integram uma facção criminosa foram apresentados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros na manhã de hoje. Todos são acusados de comandar o tráfico no Beco Boa Sorte, na comunidade Portelinha. De acordo com o delegado Ivo Martins, 3 deles tiveram envolvimento direto na morte da adolescente Ana Cristina Rodrigues de Souza, de 15 anos, em março deste ano. Ela teria sido executada por denunciar o tráfico de drogas na região. 5 meses antes, o irmão dela já havia sido morto pelos traficantes. Nós fizemos uma operação semana passada no Beco Boa Sorte, onde foram trazidas para a delegacia 7 pessoas, sendo uma delas um adolescente que já está na delegacia do menor infrator. Desses 6 que estão sendo apresentados hoje, 3 deles são responsáveis por vários homicídios no Beco Boa Sorte, inclusive o da Ana Cristina, que morreu com um tiro no olho. Tanto da Ana Cristina quanto do irmão dela, que morreu em outubro do ano passado. O grupo também é apontado pela polícia de envolvimento em outros 2 homicídios na zona leste de Manaus. Com eles, a polícia apreendeu um fuzil falso, uma pistola, 2 revólveres, além de munição. Um policial militar foi preso em flagrante nesta segunda-feira, acusado de desacato e ameaça contra uma juíza durante uma audiência no Fórum Enoque Reis, na capital. Após o pagamento de fiança, o PM foi liberado. Os detalhes com Orestes Litaif. Rosimara, tudo aconteceu dentro de uma das salas de audiência da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas, que funciona aqui dentro do Fórum Enoque Reis. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia, a juíza Margarete Rose Cruz colhia depoimento de detentos. O policial militar, identificado como Marco Antônio Assis Gomes, fazia a escolta dos presos. Só que a juíza percebeu que o militar usava o celular dentro da sala. A magistrada então chamou a atenção do PM, que revidou com gritos e xingamentos. Segundo a juíza, o militar sacou a arma e teria feito ameaças. Foi aí que a juíza deu voz de prisão ao PM. Ele foi preso em flagrante por desacato e ameaça, foi preso no 1º DIP, pagou uma fiança de R$800 e foi liberado. A Associação dos Magistrados do Amazonas enviou uma nota repudiando a atitude do PM. Pediu que o caso seja investigado e que o PM seja punido. Rosimara. E por meio de nota, o comando da Polícia Militar do Amazonas informou que determinou a abertura de um processo administrativo disciplinar por meio da Diretoria de Disciplina e Justiça. Desde 2008, o Amazonas luta pela implantação de um polo naval aqui em Manaus para construir e reformar grandes embarcações. Hoje pela manhã o assunto que já foi parar na Justiça, voltou a ser discutido em uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. Deslizar pelas águas faz parte da rotina dos amazonenses. O estado possui mais de 12 mil quilômetros de rios navegáveis e uma vocação natural para construir embarcações. Há quase 10 anos, o governo do estado criou um projeto para viabilizar a implantação de um polo naval que até hoje não foi concretizado. Esta manhã, o assunto voltou a ser discutido em uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. A proposta foi do deputado Sinésio Campos, do PT. O que queremos hoje? Sabemos que aqui tem mais de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras da área, nesses vários estaleiros de reparo e estaleiros de grande porte aqui, e que pode ser que vivemos no estado do maior rio do mundo, uma alternativa econômica para o nosso estado. Atualmente, a cadeia produtiva naval do Amazonas tem cerca de 400 empresas que geram mais de 13 mil postos de trabalho. O presidente do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado do Amazonas, Sindarma, diz que está preocupado com a concorrência de outros estados que já estão caindo na preferência dos clientes do polo graneleiro. Com o crescimento desse transporte de grãos,
esse boom que está tendo aqui do Arco Norte, existem muitas encomendas de balsas graneleiras aqui no Amazonas. E os estaleiros que nós temos agora implantados aqui já estão na sua capacidade praticamente esgotada para essas construções. A implantação do Polo Naval do Amazonas está parada desde o ano passado por ordem da Justiça, a pedido do Ministério Público Federal. A Justiça entende que devem ser realizadas consultas públicas às comunidades ribeirinhas da região do Poraquequara, que podem ser afetadas pelo empreendimento. O desembargador Iedo Simões presidiu hoje à tarde sua primeira sessão à frente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Ele tomou posse do cargo na última sexta-feira. Eleitos no dia 12 de abril, os desembargadores Iedo Simões e João Simões tomaram posse no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Iedo Simões é o novo presidente e João Simões o vice e corregedor do TRE. O desembargador Iedo Simões é o 38º magistrado a assumir a presidência da Corte Eleitoral. A meta do novo presidente é combater a corrupção eleitoral e diminuir o número de processos na Corte. As pessoas não podem esperar só pela justiça eleitoral. É o próprio eleitor que não deve se dobrar à compra de votos, não deve, por exemplo, apoiar aquele que suja as cidades, que tenta comprar seu voto. O próprio eleitor tem que ajudar a justiça eleitoral, porque na fiscalização vai estar na rua. Mas aí o próprio eleitor é um dos maiores fiscais. O voto dele tem que ser consciente e livre. O primeiro desafio da nova gestão do TRE é conduzir as eleições municipais em outubro deste ano. A compra de votos é um dos crimes que, segundo o novo corregedor, é inaceitável. E pedimos logo, desde logo, aos partidos políticos, aos senhores candidatos, que nos ajudem com as boas práticas para que nós possamos levar a bom termo esse processo eleitoral. E ao final dele, saírem das urnas aqueles efetivamente ungidos por elas, ou seja, quem tiver mais votos, os que tiverem uma votação limpa. A cerimônia de posse da nova diretoria do TRE foi no auditório do Tribunal de Contas do Estado, com a presença de diversas autoridades, entre elas o governador José Melo, que já teve o mandato cassado pela Corte do TRE este ano. José Melo também responde a outros processos por compra de votos nas eleições de 2014, processos que podem ser apreciados pelos novos membros do TRE.